Bem, meus irmãos, mais uma vez nós estamos a dar início mais uma das nossas reuniões, podemos dizer aqui, em formato online. E desde já queremos vos saudar na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um motivo de nós nos alegrarmos no Deus da nossa salvação. Queremos iniciar cantando um louvor do nosso cenário de número 467. Bem, hoje eu tenho aqui a ajuda da minha filha, a irmã Axa, e aos irmãos que já estão aí conosco nesse momento. Vamos assim louvar o Senhor com esse hino, porque nós sabemos que o momento em que estamos a atravessar, muitas dúvidas estão a pairar sobre as pessoas. Mas nós podemos crer num Deus maravilhoso, num Deus soberano, um Deus que faz coisas grandes. Por isso nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor. Tenho aqui mais uma vez a ajuda da irmã Claudineia, não é? Senhor, irmãos. E quero aqui, claro que às vezes esta canção, esse hino, melhor dizendo, ele é cantado em vários formas, em ritmos, enfim. Mas nós vamos estar a cantar num formato aqui mais alegre, porque nós sabemos que aqueles que servem ao Senhor, em meio a tantos momentos conturbados, ainda louva a esse Deus que é tão grande, e Ele merece ser louvado, Ele merece ser adorado. Então vamos louvar o Senhor com esse maravilhoso hino do nosso inário. Sobre
podemos ter toda a segurança nesse Deus, o Deus da nossa salvação. Esse Deus que merece todo louvor, a esse Deus que merece toda exaltação. E você que está aí conosco já, eu convido assim, para nós podermos assim estar elevando a nossa voz em adoração ao nosso Deus através da nossa gratidão em termos de oração. Porque nós podemos ser gratos a Deus por tudo que Ele está a fazer e que vai fazer por nós. Vamos aproveitar para interceder em favor daqueles que estão numa luta tremenda, como nos hospitais, os enfermeiros, os médicos, os bombeiros, as polícias, até mesmo a nível político, não é? Que Deus possa se estar a orientar de uma forma geral. E a Igreja do Senhor, nesta hora, clamando a Deus, Deus ouve as nossas orações. Por isso eu conclamo você, nesta hora, para elevar a nossa voz ao Senhor. Vamos orar, mas orar acreditando no Deus que nós conhecemos, no Deus que nós sabemos que tem a solução para todos os problemas. Então vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, damos-te graças por mais esta oportunidade, onde podemos elevar a nossa voz ao Senhor. Deus. Ainda não podendo estar, Senhor, nas nossas casas de oração, onde ali, Senhor, nós nos reunimos todas as semanas para poder render graças ao seu santo nome. Mas nós, Senhor, adoramos-te nos nossos lares, porque nós sabemos que Tu és aquele que está conosco, que está com Teu povo. E por isso, Senhor, ouve o clamor do Teu povo nesse momento. E nesse instante nós pedimos, Senhor, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos bombeiros, pelos polícias, e sim, Senhor, de uma forma geral, até mesmo para os políticos, que eles possam, Senhor, ter uma orientação certa, o rumo certo a ser seguido. E nós cremos em Ti, cremos na Tua providência, cremos no Teu amor, cremos na Tua ajuda. Meu Pai, acima de tudo isso, nós rendemos graças e adoração ao Teu santo nome. Por isso, Pai, obrigado por tudo, agora e sempre. Amém. Amém. Bem, nós ainda vamos louvar o Senhor com mais um dos nossos hinos, do nosso hinário, não é? Número 8, Cristo Jesus é o fiel amigo. Bem, eu agora estou aqui com um instrumentozito, né? Vamos então louvar o Senhor com esse hino. Cristo Jesus é fiel amigo. Oh
Graças a Deus. Ele só. Podemos confiar nesse Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça imensurável. Meus amados, nós louvamos ao Senhor, oramos ao Senhor. Eu quero convidar-te nesta hora para assim também podermos deleitar um pouco na sacrossanta palavra do nosso grandioso Deus. Quero convidar-te para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo segundo a Timóteo, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 7, versículo 14 e o versículo de número 18. Nós vamos estar a meditar nesses versículos. E nós hoje vamos estar a falar sobre um assunto vitória, baseado nesse texto que nós lemos. Então, eu quero convidar-te já para assim lermos. O versículo de número 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Versículo de número 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Versículo de número 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Então, dentro desse assunto, vitória, vamos estar aqui fundamentando num tema alcançando a vitória. É sabido que a luta faz parte do dia a dia na vida das pessoas. Em todos os meios, em todas as situações, deparamos que precisamos lutar. E só pode ser vitorioso quem luta até o fim. Desde o nascimento, lutar é preciso. Seja no trabalho ou num desporto, todos correm em busca para alcançar a vitória. No propósito de Deus, Ele também quer que alcancemos a nossa vitória. No século I, uma grande perseguição surgiu contra os cristãos em Roma. E nesta ocorrência, o apóstolo Paulo ele foi feito prisioneiro. E preocupado com o jovem Timóteo, seu filho na fé, Paulo sabia que as perseguições, em especial a sua prisão, poderia incutir no jovem Timóteo um pouco de medo decorrente à situação contemporânea que estavam a viver naqueles dias. E aqui o apóstolo Paulo nos faz entender. E por que eu digo nos faz entender? Porque ainda que o registro está mencionado Timóteo no tempo, mas nós podemos trazer no contexto em que nós vivemos hoje. E aqui, através da sacrossanta palavra, eu posso aprender que dependemos dos recursos espirituais dentro do propósito de Deus. E quando assim acontece, somos vitoriosos sobre quaisquer adversidades que possam surgir na nossa trajetória. Num contexto contemporâneo que estamos a viver, Deus deu e dá recursos espirituais ao crente como fonte de chegar à vitória. O crente em Deus, através de Jesus Cristo, ele tem a vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus.
Eu não tenho dúvida disso. Observamos na passagem que lemos 3 recursos na maneira como Deus nos prepara para a vitória em Cristo. Primeiro ponto, tendo o Espírito de Deus, não de temor. E volto a dizer, nós, ao ler o versículo de número 7, novamente, relendo, melhor dizendo, Paulo diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então eu posso perceber, quando temos o Espírito de Deus, não tememos, ainda que as adversidades elas surgem, mas em Deus nós somos mais fortes. Vocês observam que eu gosto muito desta frase, porque nós somos fortes, porque nós servimos um Deus forte, nós servimos um Deus poderoso. Paulo disse que Deus não nos deu um espírito de temor, ou o mesmo que espírito de covardia. O temor gera inquietação ou inquietações. O temor gera frustrações, gera inércia. Mas em Cristo, você consegue derrotar processos de fracasso que o cerca. Em Cristo, você consegue derrotar processos de fracasso que o cerca. O espírito de temor impede de atingir a meta de chegada. Esse termo usado por Paulo ao jovem Timóteo, no sentido original é, igualmente, o atleta que não é coroado se não lutar segundo as normas. Por isso que eu usei aquele ponto, não é, em que nós podemos ter convicção que ter o Espírito de Deus, nós conseguimos derrotar os processos ou o processo de fracasso que nos cerca. O temor impede a lutar. Este é um fato. Como nós já vimos, no sentido original da palavra lutar, Paulo está a falar de engajar em uma competição. Competir por um prêmio. Quero dizer a você, não desanimes em meio ao contexto conturbado que nós estamos a viver. Lute com coragem. Podes vencer com a ajuda do Senhor. E no Senhor nós venceremos. O temor impede receber a coroa. Muitos estão a lutar. Perto está até de ser coroado. Mas o desânimo e o fracasso invade. Envolve seus sentimentos. Não segue as regras. O que estava para levá-lo ao ápice será resultado de tristeza e de dor. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer, está já na meta final, nos momentos finais para ser coroado, mas quando ali está nesta meta, vem o desânimo. E vindo o desânimo, vem o fracasso. É tempo de nós lutarmos. É tempo de correr a coroa que nos está proposta. Para o prêmio que Deus tem para nós, claro. E nós sabemos que, na decorrência dos acontecimentos, é uma prova viva que nós já estamos a chegar à meta final. É preciso seguir as normas de Deus para que você e eu sejamos coroados. Você consegue fortalecer-se no Deus que o capacita. Consegue, não é impossível. Por isso, é preciso força e coragem. É preciso esforço.
É preciso estar animado. Deus não o desamparará. Deus não nos desamparará. Observe que eu usei o termo aqui, nós. Não apenas no pessoal, mas apenas de forma coletiva, porque aqueles que estão no Senhor e que lutam, sem dúvida alguma, o Espírito de Deus o ajudará e nos ajuda. Por isso, eu quero dizer-te que o Senhor, esse Deus maravilhoso que está conosco, força e coragem é preciso. Por que eu digo? Porque você só consegue fortalecer-se no Deus que o capacita. E aqui, quando eu olho para uma passagem da sacrossanta palavra, lá em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo de número 6, eu posso aprender aqui, quando o esforço é preciso, quando é preciso estar animado, Deus disse a Moisés, como também a Josué, sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus é conosco nesta trajetória. Deus é conosco nesta peleja. Fortalecidos em Deus, rendendo a sua vontade incondicional, percebemos a sua grandeza. E ao perceber a sua grandeza, descobrimos que o seu fortalecimento é sem igual. O texto aqui mencionado de Moisés e Josué, nós podemos ver isto quando nós lemos o Pentateuco. E não só naquela trajetória ali, nós vamos ver precisamente o livro de Josué, não é? Quando Deus o encoraja. O mesmo Deus que esteve com Noé, o mesmo Deus que esteve com Abraão, o mesmo Deus que esteve com Jacó, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Josué, o mesmo Deus que esteve com Paulo, o mesmo Deus que esteve com Timóteo, é o Deus que está conosco nesses dias, nesses tempos em que nós estamos a atravessar. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Seguindo na experiência de Paulo, ele diz que temos um espírito fortalecido. Digo, quando vivido no poder de Deus, o amor é parte da vida do crente. Medo não os afasta de persistir em buscar o fortalecimento em Deus. O amor gerado pelo Espírito de Deus. E lemos no versículo 14, quando Paulo diz, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Posso dizer, quando Paulo usa nesse sentido de ali trazer ânimo, fortalecimento para Timóteo. Ao ler este versículo, eu aprendo que o amor de Deus é priorizado. Guardando no depósito dado pelo Espírito Santo, alcança-se a vitória. O amor de Deus é sobrenatural. E nós podemos ver isto na segunda parte do versículo de número 7. É aquele versículo-chave
que nós já lemos. Então, é gerado pela palavra de Deus. O amor sobrenatural é gerado pela palavra de Deus. E mais uma vez, lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 14, Paulo diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, nós podemos ver que esse amor sobrenatural, quando nós conhecemos e entendemos a palavra de Deus, nós percebemos quão maravilhoso é poder amar o Deus da nossa salvação. O amor de Deus é gerado no conhecimento e aceitação do sacrifício de Jesus. Há um texto que nós bastante conhecemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós podemos perceber quão maravilhoso é poder ter o amor de Deus em nós. O amor de Deus é um amor que atende às necessidades espirituais. E aqui eu posso voltar a minha mente nas palavras proferidas pelo rei Davi, lá no Salmos 23, no versículo 4, quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E nós sabemos que o amor de Deus que estava impregnado na vida de Davi, ele pôde perceber que ainda que se ele estivesse a atravessar um vale de sombra e de morte, ele não temeria o perigo. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus, porque Deus estava com ele. E o mesmo Deus que estava com Davi é o Deus que está conosco nesses dias conturbados. Eu louvo a Deus por isso. Deus concede entendimento das coisas espirituais. Por isso que é fundamental nós termos o amor de Deus em nós, gerado pelo Santo Espírito. O homem que não conhece Deus não compreende as coisas do Espírito. Claro, e Paulo frisa isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 14. Provavelmente aqueles que não compreendem, que não têm o amor de Deus, eles ficam a perguntar, ficam a questionar. Quando nós, às vezes, reforçamos nesta esperança que nós temos sobre a vida de Jesus e quando nós falamos dos acontecimentos. Só quem tem o amor de Deus, através do Espírito, é que percebe estas coisas. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-la porque por elas se discerne espiritualmente. Meus amados irmãos, nós que temos o conhecimento de Deus, devemos dar graças a Deus porque Ele nos tirou de uma ignorância espiritual e nos fez entender, compreender que o sacrifício de Jesus na cruz nos condiciona a compreender o seu amor inefável nas nossas vidas. Deus proporcionou um espírito de gratidão. Deus proporciona um espírito de gratidão e adoração. E por que Deus proporciona? Nós já vimos lá, voltando novamente, o Espírito Santo habita em nós. No versículo nós já lemos, versículo 14, do texto mencionado. Por isso temos a gratidão de Deus por tudo que Ele nos faz. Não é por tudo que Ele nos fez, mas é por tudo que Ele nos faz. Esta gratidão não nos deixa ficar inertes
a adoração. Por isso que em meio a esse contexto, nos nossos lares, nós estamos buscando a Deus, nós estamos adorando a Deus. Ele é o único que merece todo o louvor, Ele é o único que merece toda a adoração, seja qual for o contexto em que vivemos. É fundamental ter depósito cheio para não perder este espírito de gratidão do amor de Deus em nós. O amor de Deus é eficaz e produz confiança. Confianças para amarmos cada vez mais àqueles que estão à nossa volta. Confiança aumenta a fé. Seja onde for, ou como for, quando confiamos em Deus, as agruras da vida não nos deixam estar submergidos às circunstâncias que nos rodeiam. Mais uma vez, nós podemos ler na teologia paulina, quando nos deixou um alento, sem estar abatido, sem também estar ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como padecer necessidade. Filipenses 4:12. E nós conhecemos esse texto. Por isso, o amor de Deus é eficaz e produz confiança. Confiança demonstra amor. Deus quer revelar o seu amor aos que ainda não conhecem a sua sublimidade. E quando eu leio Provérbios 8:17, nós vemos que Salomão ele escreve: amo, quando Deus diz: amo aos que me amam, e quem me procura me encontra. E nós vemos aqui que nesta frase, Salomão entendeu da parte de Deus. E quando através do Espírito Santo assim ele escreve, a verdade é, aqueles que amam a Deus, aqueles que procuram a Deus, estes encontram Deus. O Espírito Santo que habita em nós direciona a alcançar vitória no propósito de Deus. Vive na dependência do Espírito Santo. E por que, meus amados, que é importante entender isto? Porque quando o Espírito habita, nós vamos viver na dependência do Espírito Santo. O amor de Deus por nós é sem igual, como nós já lemos João 3:16. O equilíbrio dado por Deus. E agora vamos para o último versículo que nós lemos, o versículo de número 18. E nós lemos ainda, relemos, melhor dizendo, o versículo 18, o Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. O equilíbrio do Espírito ajuda a alcançar a vitória no propósito de Deus. O espírito de equilíbrio leva à temperança, à moderação de todo o nosso ser, a nossa sujeição à sacrossanta palavra de Deus. Por isso é necessário ter equilíbrio. O equilíbrio desperta a vontade de lutar. O desespero aprisiona as pessoas no temor. Paulo ainda estava aprisionado, não desesperou e aconselha o jovem Timóteo também a não se desesperar. Nesse tipo de desespero, num contexto diferente que estamos a atravessar, não podemos desesperar e lembrar destas palavras
de Paulo. E por que eu usei aqui num contexto diferente? Porque nós vamos ver que a situação de Paulo, mesmo ali isolado de tudo e todos, num lugar sem poder ter a liberdade que tinha de poder fazer a sua trajetória normal, em situações normais, e Paulo ali estava numa situação em que estava ali à espera do pior acontecer. E é por isso que eu usei aqui nesse contexto. Porque mesmo nos momentos em que nós estamos a viver, eu posso dizer que não é equiparado à situação de Paulo. Mas uma coisa é certa, que também nos ajuda a perceber que quando temos o depósito cheio do Espírito, temos o amor de Deus, estamos fortalecidos nele, nós conseguimos superar todas as adversidades. Por isso eu digo, confiança não suprime vontade de progredir. Motivos são diversos. Estar na vontade e no poder de Deus é a certeza que Ele nos fará vencedores. E eu posso aqui ainda ler na sacrossanta palavra, onde está registrado: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Palavras proferidas pelo profeta Isaías no capítulo 12, versículo de número 2. Nós não temos tempo, claro, de entender, falar aqui no contexto vivido, histórico, político do tempo de Isaías, mas também era um tempo conturbado. Mas este homem confiou em Deus. Teve equilíbrio de perseverar em Deus. O equilíbrio ajuda a disciplinar a ação. Certeza e dependência. Relendo novamente a parte A do versículo de número 8, o Senhor lhe conceda aqui, naquele dia. Então nós vemos aqui um equilíbrio. Abalados, mas não desanimados. Triste com as ocorrências deste mundo, mas certos da vitória que Deus tem para os que vencem. E nós podemos vencer em Deus. A ação no que momento de tristeza, melhor, ação ainda no momento de tristeza, porque eu digo a ação ainda no momento de tristeza. A certeza do crente leva à convicção e a certeza do agir de Deus na sua vontade. A certeza do crente leva-o à convicção. E tem plena convicção do agir de Deus e da vontade de Deus. Miqueias diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. O equilíbrio ajuda a estar motivado a viver no Espírito. Você pode ter vitória se estiver motivado a lutar. Lutar e não esmorecer. Em meio aos obstáculos que surgem, precisamos estar motivados. Não só lutar, mas lutar para vencer. Paulo sabia que no final teria a vitória. Todo o esforço feito valeria a pena no final. Foi o versículo que nós já lemos. O Senhor lhe conceda naquele dia e ache misericórdia diante do Senhor. Viver no Espírito fortalece
nossas forças. Adoração reverente a Deus faz-nos ter comunhão permanente com Ele. A tristeza não ofusca a vontade de adorar a esse Deus. E nós conhecemos aquele versículo que está lá em Neemias 8:10. Nós vemos que a última parte, onde Neemias usa a expressão: a alegria do Senhor é a vossa força. E a alegria do Senhor é que nos fortalece. Deus sempre está presente quando é buscado. E quando é buscado o seu auxílio, de todo o coração. Não é apenas buscar, enfim, mas de todo o coração. Podemos ter equilíbrio espiritual nas adversidades, se Deus estiver presente nas nossas vidas. Então, meu amado irmão, que o Senhor possa nos ajudar, que possamos verdadeiramente estar alcançando a nossa vitória nessa meta final. Nós não sabemos qual é o tempo que Deus tem para nós. Mas uma coisa é, Ele prometeu que aqueles que são fiéis vai estar com Ele. Por isso, não temer, mas viver no amor de Deus. Por isso, procurar cada vez mais viver na dependência de Deus, porque Deus nos equilibra nesse momento conturbado. E nesta conclusão, eu quero ler uma passagem ainda da parte do apóstolo Paulo. Quando ele finaliza a sua epístola com interessantes expressões de vitória. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos que amarem a sua vinda. E a Igreja de Jesus está nesta expectativa, na esperança e crendo que Jesus está voltando. O tempo de todos e para todos é uma realidade. É preciso estar equilibrado e sustentado em Deus. Como Paulo, podemos com serenidade esperar em Deus. Você é um vencedor se confiar em Deus. Se confiares em Deus, tudo que está ao seu redor, que às vezes te leva a um estado de melancolia, nós estamos numa corrida, nós estamos numa batalha. Mas nunca desanimar nesta nossa trajetória, porque nós vamos em breve estar com o Senhor. Por isso, alcançando a vitória no Senhor, nós vamos chegar ao lugar que Ele nos preparou. Que Deus possa vos abençoar. Muito obrigado mais uma vez aos irmãos que esteve conosco nesses instantes onde aqui nós podemos estar a meditar mais um pouco na palavra do Senhor. Eu quero te convidar com esta mudança de horário. Na terça-feira nós estaremos, ao invés das 8h30, nós estaremos às 9h, quer dizer, às 21 horas, não é? Então, meus amados, continuemos na busca desse Deus. Como eu disse, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu te convido a orar ao Senhor. Grandioso Deus, eu te louvo, eu te exalto mais uma vez por esse momento
que estivemos aqui, Senhor, a ministrar a Tua palavra. Meu Deus, que através do Teu Santo Espírito, Tu possas fazer em cada coração aquilo, meu Deus, que eu jamais conseguiria fazer. Por isso, Pai, continuamos a pedir em favor desta nação, em favor do mundo. Mais uma vez, dos nossos políticos, daqueles que estão, Senhor, à frente, a lutar com toda a força, que Tu possas os ajudar. E pedimos também em favor do Seu povo, Senhor, que Tu possas continuar a guardar, fortalecendo com Tua graça. Eu Te louvo e Te agradeço, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, só aqui para vos dizer que no último vídeo, dado a minha internet ter tido vários cortes, houve frases, demorou tempos e eu continuei a falar e houve partes que ficou em termos descontextualizado. Dado isso, né, removemos aquele vídeo. Estamos a tentar melhorar, claro, e que os irmãos compreendam se houver estas falhas, não é? Mas estamos aqui juntos nesse propósito para fazermos o nosso melhor para o Senhor. Eu estou sempre orando por vós e creio que vocês estão orando por nós. E juntos nós somos vitoriosos. Que Deus vos abençoe e até terça-feira, se Deus assim o permitir. Deus vos abençoe.